Sextas-feiras costumam ser bem mais tranquilas lá em Brasília, principalmente quando tem Congresso Nacional funcionando, os parlamentares já estão voltando para os estados na sexta-feira, a coisa costuma ser mais leve. Só que além dessa briguinha entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro, nós tivemos uma decisão muito importante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que autorizou o uso de autotestes para a detecção da Covid-19 no país. É muito importante porque na semana que vem, segundo especialistas, nós vamos chegar ao pico de casos confirmados por causa da variante Ômicron. A repórter Natália Pazzi acompanhou essa decisão da Anvisa e vai trazer todos os detalhes para a gente. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de liberar a venda de autotestes para a detecção de Covid-19 no Brasil não tem efeito imediato. Agora, cada empresa interessada em comercializar uma versão do produto precisa pedir o registro junto à agência, que vai analisar cada solicitação. Como destaca a diretora Meiruzi Freitas, após essa autorização individual, o produto poderá ser comercializado em farmácias. É preciso que uma empresa regularizada venha à Anvisa e registre o seu autoteste a partir do registro, a partir de uma avaliação técnica criteriosa e, após essa aprovação, ela possa ser disponibilizada no estabelecimento que é permitida a sua venda. A relatora da proposta, a diretora Cristiane Jordan, destaca que o autoteste não realiza o diagnóstico, mas pode ser uma importante ferramenta para auxiliar na redução da disseminação de casos, funcionando como triagem. Ela frisa a necessidade de uma linguagem clara e adequada para o público leigo que irá utilizar o autoteste, orientando o usuário leigo para a conduta adequada de coleta do material biológico e execução do teste. Alertas de que o resultado negativo não elimina a possibilidade da infecção pelo coronavírus. Além disso, o diretor Alex Machado pontua que o resultado do autoteste não serve para comprovante negativo para viagens nem para atestado médico. Posso usar esse autoteste para, por exemplo, embarcar num voo internacional? Não, não pode. Para fins de licença médica laboral também não vai servir o autoteste. Para realização em terceiros, não. O autoteste é para ser realizado em si. O autoteste deve ser realizado, sobretudo, como dito, para a autoproteção, para a triagem e para quebrar a cadeia de transmissão da doença. O diretor Romison Mota salientou a necessidade de se coibir práticas abusivas de preços. Uma vez que, a depender dos preços praticados, tais produtos não serão acessíveis à parcela considerável da população. Sem impor como condição, a Anvisa espera que as empresas desenvolvam estratégias para que, de maneira voluntária, os compradores dos autotestes informem os resultados por meio do sistema na internet. Além disso, a agência concordou que, com resultado positivo, será necessário procurar uma unidade de saúde para que um profissional faça a confirmação do diagnóstico, notificação e orientações necessárias. 5h31, o autoteste chega, né, Cláudio, mais como uma triagem, mas deve ajudar o Brasil nesse momento em que consecutivamente estamos confirmando recordes negativos no número de casos confirmados da Covid-19, né? Mas é assim, eu estava ficando chato esse negócio de a Anvisa não tomar essa decisão que finalmente tomou, mas mais ou menos, né? Só que não, né? Tomou a decisão, mas está aí, tem todo um processo burocrático, tem que ingressar com um processo na Anvisa que não estabelece prazo para que isso venha a ser concedido. Na prática, né, o autoteste continua inacessível às pessoas. O fato é que o mundo inteiro tem acesso ao autoteste sem nenhuma restrição. Ele é inofensivo, não causa mal algum, apenas permite à pessoa que está suspeitando de que contraiu a doença verificar num primeiro momento se a sua suspeita se confirma ou não. O autoteste é tão inofensivo quanto o autoteste de gravidez, né? E não conheço nenhuma restrição, a não ser dos laboratórios de exames clínicos. Estes que se posicionaram e fizeram guerra contra o autoteste da gravidez no passado, desta vez agora fizeram força e me parece que continuam fazendo, para impedir a comercialização do autoteste aqui entre nós. A relutância da Anvisa era muito suspeita e foi bom que a agência tenha tomado logo essa decisão, então, a tardia, mas ainda
ainda há tempo. O fato é que o autoteste é muito simples, né? É uma caixinha que tem lá um cotonete, a pessoa retira a secreção do nariz, enfia lá o cotonete, coloca ali, pinga um reagente e dá na hora. Informa na hora se está positivo ou se está negativo para a Covid. Estando positivo, é claro que todas as pessoas nessas condições, ainda mais apresentando, se for o caso, apresentando sintomas, porque quem faz esse tipo de teste são exatamente, eu imagino, né, que majoritariamente serão as pessoas que estão apresentando algum tipo de sintoma, dor de garganta, sei lá, dores no corpo, né? Esses sintomas todos que são muito citados, sobretudo em relação a Ômicron. Agora, eles não sabem de nada, essa gente aí da Anvisa, né? O diretor da Anvisa dizer que o autoteste não serão acessíveis a grande parte da população, o que não é acessível a grande parte da população são os exames nos laboratórios. Aqui em Brasília, teste Covid em laboratório particular chega a custar R$600. Isso é que é inacessível à população, né? Pedro Campos, hoje mais cedo, no Jornal Gente, ele fez um levantamento de quanto custa o autoteste em vários pontos do mundo, né? Em Portugal, por exemplo, custa $6, né? Tá alguma coisa em torno ali dos entre 30 e 40 reais. Aqui no Brasil, de acordo com a Câmara Brasileira de Diagnóstico, a estimativa deles é que o autoteste vai custar a partir de 40 e até 70 reais. Essa estimativa. É claro que muita gente, a maioria da população talvez não tenha condições de arcar com essa despesa, mas é muito menor do que o que se cobra nos laboratórios de exame, né? E as pessoas, às vezes, né, não fica... As pessoas... eu conheço gente, por exemplo, que com sintomas que não sabia direito se era da influenza ou se era de Covid, foi para uma dessas filas, tinha mais de uma centena de pessoas na porta de um laboratório de exames, né? Mas a pessoa estava com dores, estava com incômodos de toda a natureza, sem contar que estava muito assim, temendo que, se estivesse contaminada, passasse aquilo para as pessoas ali que estavam próximas a ela, né? E ela não aguentou, não suportou esperar tanto. Se tivesse o autoteste na farmácia, ela teria tirado a dúvida se era Covid ou se não era Covid, ainda que os sintomas dessa influenza mais recente, né, fossem também muito desagradáveis, eram um pouco menos temidos do que a Covid. Portanto, o autoteste é fundamental, é importante, o mundo todo está fazendo isso, por que não, né? Por que a relutância? Que coisa, que país é esse, né? Mas, de qualquer maneira, a gente também precisa destacar, Vitor, que apesar do que você disse, eu acho que é correto isso é claro, né? O noticiário dá conta disso, da forte incidência de novos casos de Covid, da Ômicron, né? Da variante Ômicron. Ajudou muito, né? Mas, de outro lado, a gente precisa também mostrar os números que importam. Quantas pessoas morreram de Ômicron, né? Comprovadamente provocados com contaminação pela Ômicron? Eu tenho os números aqui do Distrito Federal, obtive isso hoje. Aqui no Distrito Federal, já neste momento, são 44 mil casos ativos de Covid. 44 mil casos, quase todos provocados pela Ômicron, que é a variante predominante. 44 mil casos e 69 pessoas em UTIs. Isso representa 0,15%, 0,1%, né? Mas, para ser mais preciso, 0,15% do total de casos ativos. Numa demonstração de que a variante Ômicron não permite que a doença avance, né, para aquela fase mais aguda, né, mais perigosa, como eram verificados na época das variantes Delta e Gama. Para você ter uma ideia de como essa Ômicron ela se espalha facilmente, o auge aqui em Brasília, o número mais alto de números ativos em apenas um dia foi de 18 mil, numa dessas variantes, acho que foi a Delta. 18 mil. Só que aqueles 18 mil casos ativos naquela ocasião
representaram um agravamento de centenas e centenas de pessoas. Muitas delas morreram, inclusive, né? Não é o que acontece agora. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, inclusive, né? De divulgar os novos casos de Covid, mas também divulgando o que é daquele caso, desses novos casos ativos, quantos estão ou quantos evoluíram para a forma mais grave da doença, e são muito poucos. A Ômicron tem essa característica, felizmente, da baixa letalidade. Agora, tudo isso, sendo a letalidade baixa ou não, a gente tem que manter todos os cuidados, né? Tem que usar máscara, tem que assear as mãos, lavar as mãos com água e sabão. Quando isso não for possível, usar álcool em gel, usar álcool, manter distanciamento, evitar aglomeração. Tudo isso não pode deixar de ser feito, porque se a variante Ômicron tem baixa letalidade, ela continua sendo continua garantindo a presença da Covid entre nós, né? É uma outra forma de Covid, mas é Covid. E, portanto, deixa sujeitos à evolução para casos mais graves, sobretudo aqueles que não foram vacinados. Tem muita gente que, por convicções quaisquer, né, inclusive religiosas, ou por ignorância mesmo, né, continua se recusando a vacinar. Novamente, eu tenho números aqui do Distrito Federal, são 200 mil pessoas aqui no Distrito Federal que se recusam a comparecer a qualquer posto de vacinação. 200 mil pessoas ignorantes que acham que não precisam ou não devem se vacinar. Tomara que, de todas as formas, os brasileiros mantenham esse compromisso que tem demonstrado com a vacina, né? Muita gente continua comparecendo aos postos de vacina. A média de vacinação no Brasil continua bastante elevada, 1,5 milhão de doses aplicadas a cada dia, o que é muito bom. Você vê o desempenho de São Paulo, é espetacular, né? De acordo com a plataforma de monitoramento de vacinação, vacinabrasil.org, São Paulo já vacinou com as 2 doses 79,8% da população, 80% da população. Isso é um número bem mais, um percentual bem mais expressivo do que a média nacional, que está em 70%. 70,1% dos brasileiros já têm as 2 doses, mas em São Paulo esse número já beira os 80%, o que é muito bom, e é demonstração da consciência da maioria esmagadora do povo brasileiro sobre a necessidade de se vacinar, não é? Porque conhecemos os efeitos da vacina, temos essa cultura aqui no nosso Brasil, e é preciso, portanto, que a gente tenha essa atitude de, conhecendo alguém que se recusa a vacinar, vá lá, olha, encha o saco daquela pessoa até levá-la a um posto de vacinação. Porque são os não vacinados que estão lotando principalmente os hospitais. No Rio de Janeiro, a prefeitura fez um levantamento, eles são 8 em cada 10, praticamente, nas UTIs. No Distrito Federal, a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a 100% na rede pública. E mais 6 estados estão com mais de 80% das vagas de UTI ocupadas hoje. A situação não é nada confortável. É claro que o número de casos aumentou muito, muito mais rápido com a Ômicron, e a cobertura vacinal segurou o agravamento da doença para muita gente. Mas ainda assim, o número de mortes tem subido dia a dia, infelizmente, porque tem gente que insiste em deixar a vacina atrasar. Se você está com a sua vacina atrasada, é uma ótima hora para colocar o cartão de vacinação em dia, porque a Ômicron está circulando forte, a taxa de transmissão está altíssima e o risco existe sim, infelizmente, para pessoas não vacinadas, principalmente, Vitor. O autoteste, só para vocês terem uma ideia, o Brasil testa tão pouco que, numa comparação do Our World in Data, que é aquele site que seleciona dados sobre o mundo, né? Mostrou que o Brasil testa em média 0,01 exames a cada 1.000 habitantes. O Reino Unido tem 22. O Brasil não testa.
praticamente não tem teste à disposição. Então, o autoteste é necessário sim, ainda vai precisar que as empresas peçam autorização para poder chegar a esse autoteste, que é mais barato, na farmácia. Mas eu conversei com pessoas aqui de São Paulo que deixaram de fazer o teste porque chegaram no posto de saúde, tinha fila, não tinha condições. Se você não está com Covid, ali no meio daquela fila você pega. As pessoas com sintoma em casa se isolaram sem nunca ter acessado um teste, porque não tem condições. Porque não tem como você ficar numa fila quando está todo mundo precisando da mesma coisa, com sintomas leves, voltou para casa. Esse número, afim, era a justificativa da Anvisa para pedir mais prazo. Não vai chegar ao registro oficial. Não vai mesmo. Não vai chegar. De um jeito ou de outro, não vai chegar ao registro oficial. Então, o autoteste é super necessário. Eu tive acesso a um kit também. É super fácil de usar e é uma solução para evitar que o vírus se espalhe, que esse tem que ser o objetivo da política pública. E rápido, né?